Bom dia, amados. Mais um Aprendendo com a Palavra. Ontem nós tivemos uma palavra abençoada pelo nosso pastor André, que esteve conosco ali. E Deus falou maravilhosamente ao nosso coração. Se você não assistiu a live ontem, tá lá no YouTube, Tempo Aceitável Iperó. Tá gravadinho lá, dá para você assistir na sua TV, na sua casa aí, tranquilo. Foi uma palavra abençoada, louvores abençoados. Foi um culto maravilhoso em que Deus nos ensinou mais um pouquinho da sua vontade, da sua palavra. E é o que o pastor André ele ministrou, e eu queria dar uma explanada nessa manhã com você, algo que Deus falou muito ao meu coração. Algo pontual, e eu queria ministrar isso para a tua vida, que Deus ele não provê as coisas para nós. Deus ele não provê nada para mim e não provê nada para você. Deus proverá sempre algo para ele. E é interessante isso, porque lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 8, a Bíblia diz que Abraão está levando Isaac para sacrificar ele. Deus pede para Abraão Isaac, fala: me oferta Isaac, entrega Isaac para mim, faz de Isaac um holocausto, mata ele para mim. Vai lá, sobe no monte, e no monte você vai oferecer o seu único filho para mim. E aí Abraão ele vai fazer conforme Deus ele pediu, vai ficar 3 dias andando com o menino, vai chegar no monte, e quando chega no monte, lá em cima, no versículo 20, no versículo 7, o menino está com o fogo na mão, ele está com a lenha. Ele fala: pai, eu estou com fogo, estou com a lenha na mão, e cadê o cordeiro? A gente vai ofertar aqui, vai adorar a Deus, cadê o cordeiro? E Abraão solta aquela famosa palavra que muitos pregam, e a gente já disse muito sobre isso. E Abraão ele diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Olha que lindo, Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. E ontem o pastor falou isso, e algo falou no meu coração, na minha cabeça, e algo tremendo. Olha que interessante, Deus provém para si todas as vezes, porque tudo foi feito por ele e para ele. Todas as coisas foram feitas para o Senhor. Então tudo que norteia a nossa vida é porque o Senhor ele tem algo para usar da tua vida para prover para o reino dele, para ele. E aí a gente para entender um pouquinho isso. E olha só que interessante, o apóstolo Paulo ele vai falar algo assim, e eu queria em cima disso meditar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Deus usa das coisas loucas para confundir as sábias. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, 28 e 29. O apóstolo Paulo ele está falando assim: Deus usa das coisas loucas para confundir as sábias. Olha só. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. E aí ele fala o porquê disso: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Olha que interessante. Deus ele usa das coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas improváveis para prover para si e confundir os sábios, daqueles que têm provisão. Ele usa das coisas improváveis para que dessas improbabilidades se tornem prováveis para algo, para ele próprio. Isso é maravilhoso. E lá em 1 Samuel eu queria ministrar algo no teu coração sobre isso, sobre esterilidade. Tem alguma área da tua vida que você consegue reconhecer que está estéril? Você consegue ver alguma área que não frutifica, que não floresce, que não cresce, não amadurece? Em algum momento da sua vida, áreas da tua vida estão improdutivas, são improváveis de acontecer alguma coisa nessa sua história nos dias de hoje.
É nessa área que o Senhor ele quer trabalhar. É nessa improbabilidade que você imagina que, puxa vida, 1% de acontecer isso, se o Senhor quiser. E é nessa área que o Senhor ele quer fazer. Porque Deus usa das coisas loucas para confundir as sábias, as desprezíveis do mundo para que se tornem algo diante da própria humanidade. Mas tudo isso é para que seja proveito a Deus. Ela vai ser aproveitada, ela vai ser usufruída por Deus. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor. Mas olha que legal. Eu quero falar sobre esterilidade com a sua vida. Não é só esterilidade física de você não ter filhos, mas em áreas da tua vida. Existem áreas que são improdutivas, áreas que a gente não consegue desenvolver, áreas que a gente não consegue avançar nas nossas vidas, e aí a gente deixa de lado e põe de lado e nem ora. Senhor, faz daquilo que eu acredito que pode acontecer, mas aquelas que nunca houve, deixa de lado. Sabe aquele milagre que você já não acredita mais, aquilo que você já espera em Deus e que talvez esteja diminuindo por causa dessa pandemia? Puxa, pastor, o tempo está passando e não acaba. Olha, eu estou desempregado. Olha, eu estou enfermo. Olha, eu estou assim, eu estou assado. E ainda não, Deus não proveu, Deus não mudou. É porque talvez você ainda não entregou nas mãos dele. Abraão, ele só recebeu Isaac como filho, a herança que Deus tinha, quando ele entregou para Deus Isaac. Quando ele decidiu no seu coração, eu vou entregar Isaac para Deus. Aí Deus entregou de vez para ele. Porque tudo que o Senhor ele tem para nos dar, em primeiro lugar, a gente precisa oferecer ao Senhor, entregar para o Senhor. Sabe aquele negócio? Você ora, pede para Deus. Senhor, eu quero, eu preciso. Deus ele só te dá quando você já não pede mais, quando você já imagina, o Senhor não vai me dar, então deixa. E aí Deus vem e ele te dá, porque ele sabe que aquilo não vai tomar o lugar de Deus e nem vai mudar o teu coração concernente ao que você sente para com o Senhor. Então olha que interessante, Deus usa de uma mulher estéril para gerar um filho. 1 Samuel, capítulo 1. Olha só, é uma história muito conhecida, né, sobre Ana. Existia um homem, Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina era uma mulher fértil que tinha muitos filhos e Ana, ela era estéril. Porém a Bíblia diz que Eucana, ele meio que amava mais a Ana, então ele oferecia mais a Ana quando eles subiam para sacrificar no templo, ele dava a porção dobrada para ela, ele meio que paparicava ela porque ela não tinha filhos, já a outra mulher tinha um monte de filhos. E aí o que acontece? Capítulo 1, o versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Elas subiram novamente. A família de Eucana subiu para o templo para adorar, para orar e ofereceu holocaustos ao Senhor. E aí ela está ali. Ana, ela pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E aí olha que interessante, no versículo 24, e havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. Degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli, que era o sacerdote ali. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Olha que tremendo, uma mulher que era estéril, ela não poderia ter filhos. E aí chega um dia, ela entra em desespero e ela ora ao Senhor. E ela pede, Senhor, me dá um filho. Me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para você. Eu entrego ele para você depois que ele desmamar. Depois que a hora que ele se tornar um menino,
ele estiver um pouquinho grande, eu trago para cá e eu deixo ele para fazer a vontade de Deus. Eu entrego ele para Deus. Aí Deus se atentou para a oração dela. Porque Ana precisava de um filho, ela queria um filho. Deus queria um profeta. E Deus uniu o útil ao agradável. Se Deus precisava de um profeta, ele precisava que nascesse da barriga de alguém. E aonde ia nascer um profeta que foi um dos maiores profetas da história, que foi Samuel? Por que ele vai se tornar esse cara tão fantástico? Porque ele veio de um lugar improvável. De um lugar que não poderia acontecer, vai vir um grande profeta Samuel. A Bíblia diz que o Messias, o Cristo, viria de algo improvável. Era impossível alguma mulher ter um filho sem que ela tivesse relações sexuais com o homem. É impossível nos dias de hoje. A não ser, claro, pela ciência, que pega o sêmen do homem e coloca lá. Porém, tem a parte do homem. E aí, Maria, ela é virgem, ela está para ser desposada por José. Eles ainda não se casaram, eles não se deitaram ainda. E a Bíblia diz que o Senhor envia o anjo e ali coloca a semente onde vai nascer o Cristo. Onde há algo improvável, Deus faz com que acontece. E aí o que acontece com essa mulher? Ela é estéril e Deus usa da esterilidade dela para provar o tamanho da glória e a grandeza que ele tem sobre essa terra. E aí ela vai ter o profeta Samuel. E ela simplesmente foi beneficiada. Não porque ela orou, não porque ela chorou, não porque ele vai lá e vai profetizar na vida dela. Realmente, eu declaro, daqui a 1 ano você vai ter o seu filho. Daqui tanto de meses você vai ter o seu filho. O ano que vem você volta para cá e você vai estar com o seu filho pequeno. O que acontece? Quem foi beneficiado? Ana. Porque Deus proveu para si um profeta. Deus queria um profeta para ser usado por ele, para ser a boca de Deus sobre essa terra. Ana precisava de um filho. Porém, esse filho não ficou com Ana. Ele foi para o templo ficar com o sacerdote Eli. E ele vai ser um dos grandes homens da Bíblia do Antigo Testamento. Então, o que acontece? Ana, ela é beneficiada com aquilo. Quando ela ora para o Senhor, Senhor, a minha madre está fechada, mas se o Senhor abrir, eu te entrego o meu melhor. Eu te entrego a primícia dos meus filhos para fazer a tua obra. Olha que tremendo. Ela entrega o seu primogênito para Deus. E aí o que vai acontecer? Depois de Samuel, Ana vai estar com a madre aberta. Então ela vai ter mais filhos. Então ela vai ter vários filhos depois que a madre foi aberta. Então ela foi beneficiada. Qual foi a conclusão disso? Deus proveu para si um profeta e por conta dela entregar o profeta, Deus abriu a madre dela e ela teve mais filhos. O que está estéril na tua vida e precisa ser mudado para que você receba alguma coisa que você espera, em primeiro lugar, oferece ao Senhor. Entrega para Ele aquilo que você mais precisa, mais almeja, mais sonha sobre essa terra. Entrega para o Senhor, porque se você verdadeiramente entregar para Deus, entregar para o Senhor o que você tem pedido, o que você tem desejado, o que você tem sonhado, o que você tem projetado para a tua vida, que talvez seja improvável, Deus ele vai te dar. Mas em primeiro lugar você precisa oferecer para Ele. Por isso que a Bíblia diz que quando nós morremos para esse mundo, nós nascemos para Cristo, porque nós nos oferecemos a Cristo. Não viva eu, mas Cristo viva em mim, Paulo disse. Nós temos que matar a nossa carne a cada dia e oferecer ao Senhor em holocausto, como sacrifício vivo. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo. Quando eu nego a mim mesmo, Deus me faz viver. Quando eu desejo não viver mais nessa vida, para viver a vida de Deus sobre essa terra, aí Deus ele usa da tua vida para que você faça grandes coisas sobre essa terra. Então, que área da tua vida está estéril? E eu quero profetizar na tua vida, nessa área que está estéril, entrega para o Senhor. Fala para Ele, Senhor, do improvável da minha vida, se torne proveniente de algo para Deus. Porque através das coisas loucas é que Deus ele vai fazer, e aí Ele vai confundir as sábias. Das coisas vis desprezíveis desse mundo, Deus faz acontecer, porque Ele quer confundir os sábios. Ele quer confundir das coisas que são prováveis, para dizer, sou eu que faço todas as coisas.
Sou eu que faço de uma estéril ser mãe de vários filhos. Sou eu que faço de um cego se tornar com a vista restaurada. Sou eu que faço de um coxo, de um homem paralítico, a vida toda, da história inteira dele ser paralítico, fazer ele andar de novo. De um cego de nascença, ter a visão novamente, não restaurada, mas ter feita ela para que ele possa enxergar. Esse é o nosso Deus, o Deus que usa das coisas loucas para confundir as sábias, que usa das coisas desprezíveis desse mundo para fazer com que elas sejam a glória de Deus manifestada sobre essa terra. Então, o que você tem desprezado da tua vida e que talvez você imagina, você despreza porque você não tem condição de fazer com que ela aconteça em algo sobre essa terra, talvez seja essa área que Deus quer fazer. Talvez da área que você imagina que está estéril, talvez seja o momento de Deus abrir a madre, para que o que nascer dali possa beneficiar o reino dos céus e voltar para Deus. Então, qual é a sacada que a gente aprende aqui? Tudo que eu preciso, que Deus provém para mim, eu não peço mais para mim, mas eu peço, Senhor, faça conforme a tua vontade para ti. Senhor, eu preciso de algo, mas Senhor, eu já te entrego isso. Senhor, eu tenho o desejo de que seja acontecido isso na minha vida, mas Pai, o final disso sou eu, então não faça. Mas se for no final das contas, glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor, então faça, Senhor. Se você precisa de um filho, talvez Deus precisa de um missionário. Se você precisa de uma bênção, talvez Deus precise para si algo que, como essa bênção, beneficie o reino dos céus. Talvez por isso Deus não tenha aberto a madre. Talvez por isso ainda algumas áreas da nossa vida, e certamente estão improdutivas, estão inférteis, estão com a madre fechada. E Deus está dizendo, entrega para mim, porque ao entregar para mim, certamente você vai usufruir dela sobre essa terra. Sabe, na área espiritual, talvez você peça alguma coisa de Deus para que você seja alguém sobre essa terra, fazendo a vontade de Deus. Talvez o Senhor esteja esperando você entregar para Ele o teu coração e dizer, Senhor, eu gostaria de fazer isso para Ti, mas eu não consigo. Mas amém, Senhor, eu coloco nas Suas mãos, e o que o Senhor fizer da minha vida, seja feita da Tua vontade. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que o Senhor tem ouvido a Sua voz, e Ele vai fazer com que isso aconteça. Porque a vontade de Deus é unir o útil ao agradável. E ao unir o útil ao agradável, Ele será mais beneficiado ainda. Porque para Ele foi feito todas as coisas. E aí dá um resquício da glória de Deus sendo derramada aqui e você é beneficiado. Ana foi beneficiada com a madre aberta. Não porque ela ganhou Samuel, não. Mas porque ela entregou Samuel. Ela só teve filhos porque ela entregou esses filhos para Deus. Jó só recebeu todas as coisas de volta porque ele disse, todas as coisas são de Deus. Eu vim do pó e eu estou voltando para o pó. Então tudo que aconteceu para a minha vida não fez parte para que eu fosse exaltado, mas sim para que chegasse o grande dia de Jó dizer, todas as coisas pertencem ao Senhor. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, que essa área improdutiva da tua vida se torne produtiva em nome de Jesus. Que onde estiver uma área estéril na tua vida, eu profetizo em nome de Jesus, a você que vai estar assistindo esse vídeo, declare sobre a tua vida, Senhor, eu creio que aonde está improdutivo, aonde é improvável que aconteça algo, aonde, Senhor amado, está estéril na área da minha vida, que não floresce, não frutifica, não nasce nada, nada permanece, tudo começa e para no meio do caminho. Eu quero profetizar na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra e que Deus faça a vontade dele, para que o reino dos céus seja beneficiado pela minha e a tua vida. Aliás, Deus só permitiu que você estivesse sobre essa terra para que você seja um agente de Deus, para que você apresente a vida de Deus sobre essa terra, para que você, sendo imagem, se torne a semelhança de Deus sobre essa terra.
Então, um beijo no teu coração, um beijo para Jesus, que Ele continue nos ensinando que as áreas infrutíferas, estéreis que estiver na nossa vida, elas venham a ser mudadas e Deus possa confundir, ainda que seja nós mesmos, os sábios, com as coisas loucas que Ele tem para a nossa própria vida. Então, em nome de Jesus, não sinta falta de nada. Não peça nada que seja o final para você. Peça que, no final das contas, Deus sempre vai voltar para o Senhor. Porque quando nós dizemos isso, Deus, Ele permite você cuidar daquilo que é dele. Deus finaliza todas as coisas, o mundo, os animais, tudo, o firmamento. Ele coloca tudo no lugar e fala assim, ó, Adão, tudo é meu, mas você vai ser beneficiado. Então Adão, ele abre mão disso, ele perde. Deus, ele quer que a gente resgate aquilo que ele entregou para Adão. Mas para que nós venhamos a entender, a gente, em primeiro lugar, precisa declarar: todas as coisas são do Senhor, inclusive a minha vida. Então, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, Ele permite que eu viva essa vida sobre essa terra. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Reflita nisso. Faça desse dia um dia maravilhoso, das coisas improváveis se tornem prováveis. Mas essas coisas prováveis sejam para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.